E hoje o Sport entra em campo e sem o goleiro Kaique França. O time rubro-negro faz o segundo jogo fora de casa nesta Copa do Nordeste. Preparação na manhã desta segunda-feira para enfrentar o Souza pela terceira rodada da Copa do Nordeste. A bola vai rolar hoje às 9h30 da noite no estádio Marizão, no Sertão Paraibano. Para a partida, o técnico Pepa não vai poder contar mais uma vez com Kaique França. Com desconforto no joelho direito, o goleiro segue no DM, realizando tratamento. Com isso, Thiago Couto assumirá a titularidade na partida. Outro jogador que segue fora é o zagueiro e capitão Rafael Thierry. O atleta segue em tratamento para as dores na região lombar. Por outro lado, Zé Lucas estará de volta. O volante de 16 anos cumpriu suspensão automática pelo Pernambucano contra o Maguari e volta a ficar à disposição na partida de hoje. Um dos destaques na goleada diante do time de Bonito, o atacante Lene Lobato, já afirmou que vai em busca dos 3 pontos. Vai ter que ir muito para os vídeos, analisar o rival, analisar o campo, analisar todos os contextos, o que a gente vem fazendo, que tem que melhorar. Então a gente atribui muito a isso, a comissão que vai nos ajudar para chegar lá e fazer o melhor jogo possível. A gente é o esporte, né? A gente tem que ganhar, fora ou em casa. Na Copa do Nordeste a gente tem que voltar a ganhar, a gente vem de uma derrota, então é um time difícil, mas a gente é o esporte, a gente vai lá buscar os 3 pontos. Esse é o objetivo, né? Buscar os 3 pontos, mesmo fora de casa. O Sport já fez isso logo no jogo de estreia contra o Ferroviário, lá em Fortaleza, e foi lá e ganhou por 2-1. Vamos ver aqui a possível escalação do Sport. Nem dá para cravar, né, que Pepa pode trazer aí alguma novidade. Mas, a princípio, Thiago Couto permanece no gol. Hereda na lateral direita, já é uma novidade. Marcelo Aju, Renzo e Dalbert. Você vê aí que é uma defesa bem modificada para o jogo desta noite. No meio de campo, Zé Lucas, Fabrício Domingues, Tite Ortiz, Carlos Alberto, que pode jogar ali também como meia ou como atacante, Lene Lobato e Gustavo Coutinho. Rigorosamente, essa prévia aqui da escalação, essa provável escalação, é uma escalação bem modificada. De titular, a gente pode dizer aqui, Zé Lucas, Fabrício Domingues, Tite Ortiz e vai... Enfim, Carlos Alberto, Lene Lobato, às vezes sim, às vezes não. E Pepa é o técnico, é esse time do Sport, provável escalação do Sport para o jogo de hoje. Bom, vamos voltar aí a falar com o repórter Paulo de Tarso. Ele está na Ilha do Retiro agora para falar do esporte, para trazer atualizações do esporte, inclusive informação sobre o zagueiro Rafael Thierry, né? Há uma preocupação, porque já há algum tempo que o Thierry está entregue ao departamento médico e tem atualizações sobre o caso do zagueiro do esporte, além de outros detalhes sobre o Leão que joga esta noite, Paulo de Tarso. Exatamente, Rembrandt. Falando sobre o caso do zagueiro Rafael Thierry, de fato preocupa o departamento médico. Alguns portais já têm se antecipado à questão do Rafael Thierry e já projetando uma cirurgia de hérnia. É o que tem sido divulgado, por exemplo, pelo portal NE45. O Sport ainda vai se pronunciar oficialmente, mas fica essa grande questão envolvendo o Rafael Thierry, que é um zagueiro experiente, é um líder do time, é um líder para o elenco e também para o time do Sport, é um líder técnico, um líder de vestiário, um cara que é capitão do Sport e que deve ficar de molho aí por até 60 dias pelo caso cirúrgico que deve passar o jogador. Então, eu estava com essa suspeita que algo mais sério poderia acontecer, porque no jogo contra o Fortaleza, eu perguntei para o Pepa o que é que estava acontecendo com o Rafael Thierry, que vinha sempre sendo preservado com dores na região lombar. E ele falou que o departamento médico ia se posicionar sobre o assunto. Então, me dava essa impressão que o jogador poderia parar de jogar por algum tempo, né? Por alguns meses, e há uma previsão inicial de até 60 dias de recuperação para o jogador, repito, Rafael Thierry. O Kaique França também segue fora, esse está fora, também entregue ao departamento médico. O Thiago Couto vai seguir na meta rubro-negra. A questão ainda sobre a zaga do Sport
Sport, na ausência do Rafael Thierry, o técnico Pepa que está ganhando o João Silva, que é um zagueiro português, estava no futebol da Bélgica, deve ser anunciado pelo Sport nos próximos dias. Jogador, repito, português, chega com a indicação, né, a interferência do técnico Pepa com o departamento de mercado do esporte na captação de reforços para o elenco. Então há uma carência na zaga, agora com essa lesão do Rafael Thierry sendo confirmada, né? Então fica um pouco mais séria a questão do sistema defensivo para o esporte, além, é claro, Rembrandt, da função de volante no meio campo, também tem preocupado o torcedor. O Sport está na caça, está na busca por jogadores para essa posição do meio campo, porque só tem o Zé Lucas e o Fabrício Domingues. O Sport está buscando volantes no mercado, o próprio Aju também atua por ali, mas ainda são opções mínimas, né, para o técnico Pepa, não que sejam opções ruins, mas é um número de atletas um pouco mais reduzido para essa função do meio campo. Portanto, o Sport está buscando reforços para a função de volante nessa composição do elenco. O Sport que preparou para o jogo contra o Souza uma logística até para minimizar o desgaste da viagem. O Sport que se faz apenas um trajeto terrestre levaria 7 horas para chegar de Recife até Souza. Então o Sport minimizou o desgaste de avião até Juazeiro do Ceará, pegando aí um voo terrestre, como se brinca na gíria, até Souza, 2 horas de viagem, uma viagem também de avião para Juazeiro, para o Sport minimizar o desgaste. Então aconteceu essa viagem. Na ida, isso também deve se repetir na volta para minimizar a questão aí do deslocamento até o interior da Paraíba. Eu conheço até Patos, que não é perto. Então Souza vai além de Patos, a terra dos dinossauros, que hoje vai receber esse jogo do Sport no Marizão às 9h30 da noite. O Souza, que faz uma campanha boa no Campeonato Paraibano. Se para muitas pessoas não é parâmetro, mas o Souza é hoje a principal força Rembrandt do futebol paraibano, juntamente com a equipe do Belo, que é o Botafogo de João Pessoa. As informações de Paulo de Tarso. Paulo, e hoje normalmente, né, os clubes não divulgam a relação dos jogadores que vão para a viagem, que vão enfrentar os jogos ou vão ser relacionados para aquela determinada partida, mas você tem essa informação, por exemplo, Lucas Lima, o Paciência, o Pablo, jogadores que têm sido importantes aí no esporte, eles seguiram com a delegação, estão nessa viagem também para enfrentar o Souza ou não? Rembrandt, a lista realmente não temos, porque o Sport de fato não divulga a relação de viagem há muito tempo. Não é uma informação comum aqui para o futebol de Pernambuco. Acontece muito pelo Brasil. O Cruzeiro divulga, Atlético, Flamengo, Corinthians também divulga, mas aqui não divulga. Há quem consiga ir para o aeroporto, muitas vezes, para vazar essa relação. E eu confesso que já fiz isso, viu, Rembrandt? Fui ali de esperto, tentando ali meio que escondido para tentar vazar essa informação, mas a lista completa realmente não foi divulgada. O Zé Lucas, esse viajou, está à disposição do técnico Pepa, inclusive recebeu aí a informação da convocação para defender a seleção brasileira na hora da viagem para Juazeiro e depois para Paraíba. Mas o técnico Pepa deve mexer mais uma vez no time. Eu tenho a seguinte tese, Rembrandt: quem jogou contra o Maguari talvez não comece o jogo de hoje. Por exemplo, o Cariús sentiu dores na lombar. É possível que o técnico Pepa não arrisque com o Dalbert, com o Cariús, e opte pelo Dalbert no jogo de hoje. A zaga tem sido uma sequência com o Antônio Carlos e também com o Chico. Talvez o Renzo ganhe nova oportunidade, vai depender do técnico Pepa. Na lateral direita há uma certa também rotatividade. O Matheus Alexandre, em tese, é o titular, mas o Plácido também já foi utilizado e o Hereda pouco utilizado pelo técnico Pepa apenas no jogo diante do Ferroviário na estreia do Sport na Copa do Nordeste. Sem Kaique França, Thiago Couto é certeza que vai na meta. Do meio para frente, Zé Lucas volta, Fabrício Domingues, pode ser Johan no meio campo ou o próprio Tite. Lucas Lima pode ser preservado para o clássico do sábado. Aí no ataque ele pode mudar, pode dar chance para o Lene, que entrou bem contra o Maguari.
o Carlos Alberto também e o Pablo, que fez 2 gols, né? Teve uma participação boa na estreia contra o Maguari. Talvez ele não comece com o Gustavo Coutinho, nem com o próprio Paciência, comece com o Pablo aí. São situações possíveis aí, são conjecturas da escalação do Sport Rembrandt para o jogo de logo mais. Repito, 9h30 no interior da Paraíba. Valeu, Paulo de Tarso, com as informações do esporte. Amanhã a gente mostra aqui, né, no Jogo Aberto Pernambuco, os detalhes desta partida que vai ser disputada esta noite lá no Sertão Paraibano. E a gente aqui no Jogo Aberto Pernambuco também fala do Souza, é do adversário do esporte. E quem traz as informações é o repórter Yuri Queiroga, que sabe tudo sobre o futebol paraibano. O Souza, apesar de ser um time de Série D, está tendo uma rotina de time, no mínimo, de Série B ou Série A de Campeonato Brasileiro. Calendário cheio, está em 3 competições nesse início de temporada, paraibano, Copa do Nordeste e no dia 27 de fevereiro vai estrear na Copa do Brasil, voltando a enfrentar o Bragantino. Então, essa maratona de competições, no momento 2, que o Souza tá enfrentando, está obrigando o técnico Paulo Foiani a rodar um pouco a equipe, especialmente em jogos do estadual. O que não impede o time de ter um bom desempenho, um desempenho acima da média, inclusive, dos últimos anos no estadual. O Souza já está classificado para a semifinal, com um empate, no mínimo um empate na próxima rodada, já garante a primeira colocação antecipada. E encara-se essa partida contra o Sport como um jogo decisivo para as pretensões do Souza. Se o Souza vencer, entra de vez na briga pela classificação para as quartas de final. Então, o Souza teve a partida no sábado contra o Nacional de Patos e, de certa forma, como construiu o resultado muito cedo, conseguiu rodar um pouco do elenco. Alguns jogadores ali, alguns dos principais, foram poupados, já não tinha o Ebert, o volante Ebert, sem poder jogar porque estava suspenso, mas ao mesmo tempo se aproveitou no segundo tempo para rodar um pouco o elenco. E nisso o Souza pode ter poupado um pouco da energia de, entre outros, dos principais jogadores, o Diego Ceará, o artilheiro, com 6 gols nessa temporada, e o Ian Augusto, uma peça fundamental desse time do Souza, além do Iranilson, lateral direito, que é um verdadeiro motorzinho do Souza e não é de hoje. Então o time está com uma estratégia normalmente ali de povoar, de ter um meio campo de muita movimentação, mas condicionada a essa rotatividade do elenco, o que foi feito contra o Nacional de Patos e em outras partidas, mas que até agora não está atrapalhando os resultados do Souza no campeonato estadual. A Copa do Nordeste é um outro nível, e o próprio Souza é consciente disso, mas encara essa partida como chave, porque se vencer, aí já começa a encarar a Copa do Nordeste como algo possível, pelo menos de uma classificação para o mata-mata. Aí Yuri Queiroga trazendo as informações do Souza, e você viu ali algumas imagens, né, de jogo do Souza. O gramado é também mais um problema aí para o esporte enfrentar no jogo desta noite. Muito boa tarde para você. Estou sabendo que você quer trazer um palpite, uma opinião, fazer um comentário. É isso, Mário Júnior? Boa tarde. Boa tarde para você, Rembrandt. Boa tarde a todos. Esse cara não sou aqui. eu. Uma foto do Mário aqui? Não, que conversa é essa? Que foto foi essa, Mário? Onde foi? De onde foi essa foto? Eu vou fazer igual o Roberto Carlos disse que esse cara sou eu. Eu digo que esse cara não sou eu, amigo. Foi isso aí. Tem certeza? Fake news, totalmente. Tem certeza disso, Mário? Não tem a menor possibilidade, tô fora. Bandeira do esporte, camisa do esporte. Tem certeza fora. Que não é você? Não, sou eu não, tô fora. Então... Isso é fake news. Tá certo. Existe isso. Você viu aí que o Souza tá com rotina de Série A e Série B, né, Mário Júnior? É brincadeira, né? Agora, eu tô muito preocupado, viu, Rembrandt? Com o quê? Porque a estatística, lamentavelmente, é negativa. No último jogo do Sport com o time de Série D, o Sport perdeu. Você está falando do clássico contra o Santa, né? Isso. E Souza começa com que letra? S. Santa Cruz começa com que letra? Ih, rapaz. É bronca, amigo. Isso é numerologia. Tá bom, amanhã a gente vê, né, se essa sua simbologia, certo. Essa sua previsão. Enfim, você jogou os búzios hoje, não, né? Eu tô aqui no palpitômetro, daqui a pouco você vai ver o palpite aí. Então tá bom. Vamos ver aqui uma provável escalação do Souza, do adversário do Sport. Bruno Fuso, o goleiro. Iranilson, falam muito bem do lateral direito Iranilson.
Wesley, Marcelo Duarte e Jackson, Herbert Christian, Felipe Jacaré, Diego Viana, Elielton, Ian Augusto e Diego Ceará. Diego Ceará é o artilheiro do time na temporada aí com 6 gols. Paulo Foiani é o técnico do Dinossauro. Mário Júnior, é isso. Vamos agora para o palpitômetro, que todo mundo fica na expectativa de saber qual será o palpite do Mário para o jogo, né? Vamos lá. Que é isso? Mário, não é a mamãe, não é a mamãe. É isso mesmo, Mário? É porque o símbolo do Souza é um dinossauro. Sim. Entendeu? Aí Bebe é da família dinossauro, né? Ah, então entendi. Existe isso. E por que esse aqui são umas pinturas no rosto? Isso aí é pra não queimar a pele, entendeu? Protetor solar. Perfeito. Olha aí o palpite do Mário, que todo mundo queria saber. 3-1 pro Souza. Palpite de Mário Júnior. 3-1 pro Souza. Zé do Carmo, 2-0 pro Sport. Gabi, 2-1 pro Sport. Gabi Mendes. Duda Vasconcelos, 3-1 para o Sport. Que é isso, Duda, aqui? É a noiva cadáver. Ela vai casar? Tá para casar? É isso, Duda? Confere, Duda. Ela tá para casar, mas ela tá enrolando MC Caveira. Ô, Duda, quer falar, Duda? Tem algo consegue falar, em sua defesa? Tá chorando aqui de emoção. Tá chorando de emoção? Isso. Tá bom. Então, nada a declarar, Duda? Então vamos seguir. Erilson Gouveia, 4-1 para o Sport. Erilson está apostando aqui numa goleada. Ramon, 1-1. Rembrandt, 2-1 Sport. Rafael, 2-1 para o Sport. Paulo de Tarso, 2-0 para o Sport. Tá aí o palpite de quem não entende muito ou quase nada de futebol, né? Essa galera aí. Tem mais, hein? Hoje é aquele dia bacana, a gente curte muito, né? Quem não gosta de ver gol bonito? Hoje tem o Top 3. Vamos ver aqui quais os gols do Top 3. Depois de mais uma rodada do Campeonato Pernambucano, olha o que a gente selecionou para você. Tiaguinho pegou bonito, olha que chute cruzado. Vitória do Santa, goleada tricolor em cima do Jaguar na última sexta-feira. No sábado, acabou a sofrência. Olha o que fez o Pablo, que batida bonita na bola, chapou de pé direito, ó. Mandou lá no alto, lá a gaveta. Fez um gol do Sport na goleada sobre o Maguari. E esse gol foi um gol importantíssimo para o Retrô, gol do Júnior Fialho. Olha só que bonito também, com muita consciência, mandou a bola lá no alto para fazer o gol da vitória em cima do Petrolina. Então esse é o Top 3. Para você aí, qual o mais bonito? Eu estou muito ansioso para saber qual foi o gol escolhido pela produção do Jogo Aberto Pernambuco desse Top 3. De volta aqui com o seu Jogo Aberto Pernambuco, falar do esporte. E o volante Zé Lucas foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Lembrando que ele tem 16 anos, vai fazer 17 agora mês que vem. Revelação rubro-negra na Seleção Brasileira. Veja aí. Revelação e destaque do esporte. O meio-campista Zé Lucas teve o seu trabalho reconhecido. E da melhor maneira. O jogador foi convocado para defender a seleção sub-17 do Brasil em 2 jogos amistosos contra o Equador, nos próximos dias, 24 e 27 de fevereiro, em Guayaquil. Os jogos servirão de preparação para a Conmebol Sub-17, torneio que vai acontecer entre 27 de março a 12 de abril, na Colômbia. Zé Lucas recebeu a notícia de sua convocação de maneira inusitada. O anúncio foi feito durante a viagem do esporte para o jogo contra o Souza, nesta terça pela Copa do Nordeste. O comandante soltou a informação, deixando o jovem atleta bastante emocionado. Atenção, senhores clientes, é com imensa satisfação que gostaria de anunciar. O atleta Zé Lucas foi convocado para os amistosos contra o Equador, pela Seleção Brasileira Sub-17. Esta é a sua primeira convocação como atleta e nós da Azul gostaríamos de saudar suas novas. Agradecer muito a Deus por essa oportunidade, né? De vestir a amarelinha, a tão sonhada amarelinha. E agradecer ao professor Pepa e toda a comissão por estar dando essa oportunidade também. Zé Lucas vai se apresentar à seleção brasileira no próximo dia 20. O Sport anunciou há uma semana a renovação de contrato do jogador até 2028. Na atual temporada, Zé Lucas atuou em 5 partidas pelo Sport, sendo titular absoluto e ganhando moral com o técnico Pepa.
Parabéns aí a Zé Lucas, né? Que legal, que bacana. Lá no avião, dentro do avião já recebeu a informação, a confirmação dessa convocação para a Seleção Brasileira Sub-17. Bacana, vida longa aí para o Zé Lucas no futebol.